Boa tarde, meus queridos ouvintes, queridas ouvintes, né, desse meu canal, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meus amigos, né, que costumam ouvir as minhas mensagens. Há tempos, né, que eu não vim aqui deixar uma mensagem de fé, uma mensagem de reflexão para as nossas vidas. Mas hoje eu acordei com uma palavra no meu coração, que está lá em Provérbios 30, versículo 15, e eu quis compartilhar essa palavra, deixando aqui, ao final, uma pergunta para que cada um que ouvir faça uma introspecção e veja que tipo de pessoa você é. A palavra que está em Provérbios 30, versículo 15, diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e com a 4ª nunca dizem basta. O que eu quero dizer com isso? Com essa palavra, o que é que reflexão vem para as nossas vidas com essa palavra? Muitas vezes nós encontramos na Bíblia, nós vemos na Bíblia que Deus, ele usa animais ou insetos para descrever pessoas. Quando ele usa ovelhas, ele está descrevendo o povo de Deus. Aos rebeldes, ele usa para descrever esse tipo de pessoa, ele faz uso da palavra bodes. Ele descreve os enganadores maliciosos como lobos. A Bíblia também descreve como porcos aqueles que não dão valor ao que é valioso. Nós encontramos na Bíblia pessoas diligentes que são descritas na Bíblia como as formigas. Mas também nós encontramos na Bíblia a descrição da pessoa egoísta, egocêntrica, como queira chamar, que só se importa com o que pode receber dos outros. E a Bíblia descreve essa pessoa como uma sanguessuga. A gente sabe que sanguessuga é um verme que se alimenta do sangue de outros animais. A vida da sanguessuga depende de drenar a energia do outro. Isso é que é a sanguessuga. E a Bíblia descreve exatamente isso para que a gente perceba que, de um modo geral, as pessoas hoje, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão no mundo como um todo, elas podem ser divididas em 2 categorias. Há pessoas que são sanguessuga e há pessoas que são servas. A sanguessuga, esse tipo de pessoa, está sempre procurando por alguém que possa lhe dar algo. Está sempre procurando estar perto de alguém que possa lhe dar alguma coisa. Mas o tipo de pessoa como serva está sempre à procura de uma oportunidade, por menor que seja, de servir a alguém. E isso me faz remeter a 2 palavras: orgulho e egoísmo. Que lá em Filipenses, eu me remeto lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, onde Paulo ele mostra as características de um verdadeiro servo, de uma verdadeira pessoa que está na categoria de
E a primeira característica que Paulo nos mostra é que ele considera essa pessoa que é um verdadeiro servo, ela considera os outros superiores a ele mesmo. Busca cuidar dos interesses dos outros. Mas Paulo também revela que a vaidade, que é o orgulho, e o egoísmo impede que se tenha um coração de servo. O egoísmo, o egocentrismo, é quando as pessoas só se importam com a sua própria vida. O egoísta simplesmente não faz nada para ninguém. Ele só olha para o seu próprio umbigo. E o bom exemplo disso, a gente vê na Bíblia, na parábola do bom samaritano. Aquele homem caído, machucado, ferido, espancado, passa o sacerdote, passa o levita e não fazem nada para ajudá-lo. Aí vem aquele samaritano, olha e cuida, se desprende. Ele teve disposição para ajudar aquele homem. O orgulho, a vaidade é um pouco diferente do egoísmo. Por que é um pouco diferente? Porque enquanto a pessoa egoísta se importa somente com a própria vida dela, a pessoa orgulhosa, ela pode até fazer algo para o outro, mas ela faz pensando sempre numa motivação errada, ou seja, ela faz querendo receber alguma glória para si. Tudo que faz é querendo ser visto, ser reconhecido, receber méritos, receber glória. E a gente vê que na Bíblia nós percebemos que os fariseus eram assim. Jesus falou com eles, até oravam por pessoas. Jesus falou como eles, na verdade. Até oravam por pessoas e davam esmolas aos necessitados. Mas era feito para que pudessem ser vistos pelos homens. Foi assim que Jesus nos contou. Foi assim como Jesus falou, como esses fariseus agiam. Eles faziam, mas faziam para ser vistos pelos homens. E as pessoas que são verdadeiramente servas, elas não servem para agradar ao homem. Se a gente for lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz que se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, uma pessoa ela não é considerada uma serva por causa dos seus atos apenas. Ela não é considerada serva apenas pelo que ela faz, mas por causa do seu coração. A gente percebe que hoje alguns servem na igreja, mas por dentro elas estão sedentas por reconhecimento e títulos. É normal hoje em dia se ver pessoas dentro da igreja querendo ser reconhecidos, querendo receber títulos. Ou seja, estão ali preocupadas em que o homem olhe para ele e reconheça, e não preocupadas em dar uma qualidade do evangelho para o próximo, né? Paulo, o apóstolo Paulo, ele não era assim. Por várias vezes, Paulo se autonomeava como servo, até mesmo antes dele expor o título dele ministerial. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, a gente percebe que o mais importante para Paulo não eram esses títulos,
mas era o serviço que ele prestava com um coração sincero. Sabe, gente, eu não tenho tanta experiência com a palavra de Deus, mas o pouco conhecimento que eu tenho, eu percebo que é importante sim você encorajar uns aos outros através de elogios e palavras de incentivo, sim. Mas se nós estivermos verdadeiramente servindo as pessoas como a Cristo, a ausência de um elogio não vai mudar nada daquilo que nós fazemos. Porque o verdadeiro servo dá o seu melhor sempre, independente do que ele recebe em troca. Porque o seu serviço não é para o homem, o seu serviço é para Deus. Então a gente precisa dar o nosso melhor. Eu não preciso fazer algo pelo meu vizinho, eu não preciso fazer algo pelo meu amigo, pensando no que eu vou receber em troca. Pensando em ser reconhecida, pensando em receber algum título. Eu tenho que fazer independente de qualquer coisa. Porque quando eu ajudo o próximo, eu estou ajudando a Deus. Eu estou ajudando a Jesus. Porque o meu próximo é Jesus. Deus, ele exalta o servo. Deus exalta o servo. Lá em Filipenses 2:9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Veja que Jesus se humilhou, assumiu a forma de servo e por causa disso Deus o exaltou. Se a gente for lá em Mateus, não lembro agora o versículo, mas a gente percebe que a mente, as pessoas e o próprio diabo, ou seja, a nossa mente, as pessoas e o próprio diabo podem dizer que o seu serviço é uma perda de tempo. Mas na verdade, aquilo que você faz com o coração e faz para Deus é o caminho da exaltação. Tem aquele provérbio que diz: os humilhados serão exaltados. Não importa o quão grande ou o quão pequeno você seja, por menor que você seja, para as pessoas você é grande para Deus. Para a mente carnal, para os olhos do homem, parece que servir é regredir. Mas Jesus, ele explica que é justamente o contrário. Se você deseja agradar a Deus, você precisa servir a todos com um coração humilde e sincero. É isso que nós temos que começar a entender. E olhar para dentro de si, fazer essa introspecção e perguntar: Senhor, o que é que eu sou verdadeiramente? Eu sou um servo ou eu sou uma sanguessuga? O que é que eu sou, Senhor? Porque quantas pessoas roubam a nossa alegria quando estão próximos a nós e sugam a nossa energia, sugam o nosso ânimo. A gente precisa amar e lembrar que amar é dar. A gente precisa entender que quando carregamos em nós um amor que reflete o amor de Deus por alguém, doamos-nos por essa pessoa. Mas se tudo que você faz é sugar o outro, é querer sempre mais do outro, você não está amando essa pessoa, mas você está apenas a usando. Porque quem te suga, te usa. Ou seja, se você faz para o outro, pensando numa glória para si mesmo, você se torna um sanguessuga. Por quê? Porque você está usando o outro para se vangloriar.
Então você precisa hoje ver quem você verdadeiramente é. E se relacionar bem com você e com o outro, para que, senão daqui a pouco, não vai mais haver vida em você. Porque as sanguessugas já tiraram a sua vida. Cuidado com quem você se relaciona. Se você é serva, se relacione com serva como verdadeira serva. Não se relacione com as filhas da sanguessuga, para não acabar sem vida. Essa era a mensagem. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Nunca se exalte, porque quem vai te exaltar é Deus. Nunca se aproxime das pessoas para querer ganhar algo. Se aproxime das pessoas pelo que elas são, não pelo que elas podem te dar. Se aproxime das pessoas para fazer por elas aquilo que você desejaria fazer, que fizessem com você. Lembrem-se que uma pessoa que é considerada uma serva, ela não é considerada somente pelo que ela faz, mas ela é considerada serva por causa do seu coração. Seja faminta, seja sedenta, para cada dia mais ser serva, e não faminta nem sedento por reconhecimento e títulos. Amém? Então você é sanguessuga ou é uma serva? Você se relaciona com as filhas da sanguessuga ou com verdadeiros servos? Fica aí para sua meditação. Que tenham todos uma tarde muito abençoada, uma tarde cheia da presença do Senhor nas suas vidas. E que Deus os abençoe ricamente.